Olá, corujas do Palavras Cruzadas, é com muito prazer que hoje eu trago um livro de um cara que eu adoro entrevistar, um filósofo que não dá ponto de corte, isso significa que ele fala tão rápido e o pensamento dele é tão bom que a gente tem dificuldade de editar quando vai colocar no jornal, e ele faz isso de sacanagem, mas é uma pessoa muito querida chamada Mário Sérgio Cortella. Se você nunca ouviu falar do Mário Sérgio Cortella, vai aqui no YouTube mesmo, vai pesquisar um pouquinho, você vai ver a quantidade de vídeo que tem com pensamentos fantásticos do Mário Sérgio Cortella. É uma pessoa extremamente esclarecida, de uma capacidade analítica, de contextualização, de uso das palavras, assim, que é brilhante. E aí, quando eu vi um livro do Mário Sérgio Cortella, eu falei, Palavras Cruzadas, lá vou eu, ainda mais com esse título aqui. Veja se não é atrativo, ou atraente. Mário Sérgio Cortella, Viver em Paz para Morrer em Paz. Não é tétrico, não é fúnebre, fato, não é. Se você não existisse, que falta faria? Eu confesso que essa foi a frase que me chamou mais atenção no livro. Olhei Mário Sérgio Cortella, ok, morrer, Se você não existisse, que falta faria? Essa semana eu falo desse livro dele, que eu comecei a ler achando que eu ia encontrar um tipo de orientação, uma coisa de mais no sentido... Como dizer isso para vocês? Eu achei que ia ser um pouco mais prático, mas não é, e não é isso que o Mário Sérgio propõe. É muito mais analítico, de uma reconstrução sua no convívio das pessoas, porque o que vai marcar você, quer dizer, se você não vai fazer falta para o mundo, não é se você foi o Martin Luther King, se você foi o presidente do país, se você foi um grande artista. É que memória as pessoas vão ter de você. As pessoas, seus parentes, seus amigos, as pessoas que convivem com você. E isso é fazer falta. Então o Mário Sérgio vai contando um pouco da história dele, do que importa para ele, com os filhos dele, mas trazendo você para isso também. E são pensamentos muito interessantes. Ele põe aqui alguns pontos, olha só. Não é ser famoso, nem acumular coisas e propriedades em uma obsessão consumista. Importante é ser importante para alguém, ou seja, fazer falta para alguém. Ele fala, por exemplo, na relação com os filhos, a imposição dos pais de fazer a tarefa, de como foi, de me conte isso. Se os pais demonstram interesse sincero pelo que o filho pode lhes ensinar, imediatamente cria-se uma ponte, estabelece-se uma conexão. Pois bem, falou dos filhos, ele vai para o sexo, ele vai para a sustentabilidade, ele vai para a relação de trabalho. Aqui na página 70, na página 69, ele fala que o amor é uma construção. As pessoas falam em amor à primeira vista. Não creio que isso exista. A mim parece ilógico uma conexão impossível, uma vez que o amor é uma construção. E não uma fagulha, um instante. Acredito em paixão à primeira vista, pois é a paixão que solta faíscas. É a paixão que dá o disparo, é a paixão que desassossega e faz perder a razão. E aí ele começa a falar do sexo, né? Ele fala, a pessoa vai pra balada, fica com um, fica com outro, fica com outro. Bem, essa pessoa não é alguém que tem muitas possibilidades, e sim alguém com uma lacuna de sentimentos. Olha a inversão. Excesso de oferta, muitas vezes, é incapacidade de escolha. Quem transa com quem quer, quando quer, não é um libertário, sim uma pessoa com sentimentos caóticos em relação às suas escolhas. Pode-se argumentar que a pessoa escolheu ficar com muitos. Tudo bem. Mas tenha em mente que se tudo é prioridade, então não existe prioridade nenhuma. É verdade. Porque se tudo é prioridade, semana passada eu falei isso, quais são as prioridades, quais são os valores, o que te importa. Se tudo causa problema, se tudo você presta atenção, se tudo que acontece ao seu redor no negócio, nada está sendo prioridade, porque quando você tem prioridade, aquilo é foco. No sexo também se aplica isso. É louco porque eu ouço o Mário Sérgio falando. Olha lá, vamos lá. Preparados, vamos lá. Eu descobri uma coisa fantástica. Sim, ele é um apaixonado por livros. E você que acompanha Palavras Cruzadas, olha que coisa para nós, amantes dos livros. Outro momento de felicidade banal é quando começo a olhar e a mexer em alguns dos meus 6.000 livros. Oh yes! Cada um dos livros em que mexo é um pedaço da minha história. Eu olho para um deles e lembro de quando e de por que eu comprei, se o li ou não, pois há livros que a gente compra, mas não lê e só lê um pedaço. Aí ele fala do livro, paixão forte e tal, às vezes vira paixão e isso me leva a ter um estoque irracional de livros que não li e a julgar pelo tempo que estimo ter de vida, não lerei. Olha só que legal, eu tenho essa relação com os livros, eu olho, fico com saudade deles, aquilo que eu estava vivendo naquele momento, fantástico. Morte no grego antigo está ligada ao termo letos, ou seja, a ideia de esquecer, ao esquecimento. E aí que vem a palavra letal. Olha só, Mário Sérgio ensinando. Qual é a sua verdade? Qual é a sua essência? No dia em que você se for, essas questões irão embora com você. O que permanecerá de você no mundo?
Permanecerá o seu legado, permanecerá aquilo que você ensinou, aquilo que ensignou, as marcas que deixou. Permanecerá a sua verdade, a sua essência. E isso você constrói com a vida. E depois de tantas coisas soltas, né, de assuntos tão soltos, ele arremata. Eu gosto de pensar pela ausência. Se um dos meus alunos, por exemplo, quer fazer um estudo sobre a importância da educação física no currículo do ensino fundamental ou sobre a presença da arte e educação no aprendizado infantil, eu digo, a primeira coisa que você precisa fazer é, se a educação física não existisse, que falta faria? Então, que falta você faria? Começa a analisar. E aí, de repente, você pode mudar algumas atitudes. Essa é a construção do livro dele. Várias formas de você impactar o seu dia a dia, mudar as suas atitudes, avaliar como você se relaciona para que a memória que fique de você seja muito boa. E eu espero que seja mesmo. Espero que a minha seja muito boa. Não esqueçam dos meus livros, tá? Esse é o Palavras Cruzadas, aqui hoje todo filosófico, não teria como não ser, o livro de Mário Sérgio Cortella, Viver em Paz para Morrer em Paz. Se você não existisse, que falta você faria? Não é tétrico, gente, é para parar para pensar. Tô cheio de livros, cheio de parar para pensar ultimamente, né? A gente vai, eu vou variando. Achou a coruja? Me siga nas redes sociais, tem muito post por aí, tem livro a dar com pau aqui no Palavras Cruzadas. E para quem nos cadastrou, pelo amor de Deus, está perdendo uma oportunidade, acione o sininho para você não perder nenhuma dica. Semana que vem eu trago mais um livro para vocês. Até!